Muito cuidado, aproveitando essa questão. Muito cuidado, certo? Ó, esse é o que todo mundo se atrapalha. Se você observar essas duas figurinhas, eu tenho dois retângulos. Dois retângulos idênticos, pessoal? Idênticos? Não. Proporcionais. Semelhantes, mas não idênticos. Qual é, pessoal, a razão de semelhança? O que é isso, professor? Razão de semelhança? Razão é divisão. Quando eu falo razão de semelhança, é a proporção da semelhança, ou a escala. Qual é a escala? 1 para quanto? 1 para 5. Então a escala aí é quanto? Ó? 1 para 5. 1 centímetro do pequeno vale 5 centímetros do maior. Tá legal? 1 para 5. Agora me responda aqui uma coisa, presta atenção agora. Se eu dobrar, olha a pergunta, se eu dobrar do primeiro para o segundo, quantas vezes o lado do maior supera o lado do menor? Quantas vezes o maior supera o menor? 5 vezes, porque a razão não é 1/5? 5 vezes, certo? Beleza. Então, pessoal, o lado do maior é 5 vezes o lado do menor. Agora responda. Se o lado do maior é 5 vezes o lado do menor, então a área do maior também é 5 vezes a área do menor? Sim ou não? Se o lado do menor é 5 vezes, o lado do maior é 5 vezes o lado do menor, será que a área do maior também vai ser 5 vezes a área do menor? Não. A questão passada já mostrou isso. Porque para a área ficar 4 vezes, o lado só ficou 2 vezes. Ó. Então, se eu dobro o lado, a área multiplica por 4. Nesse caso aí, ó, por que não vai ser, a resposta seria não? Porque olha aí, ó, qual é a área do quadradinho menor? 1 vezes 2. E qual é a do maior? 5 vezes 10. Quanto é 1 vezes 2? 2. E 5 vezes 10? 50. 2 dividido por 50, se eu simplificar por 2, vai dar 1 sobre 25. Ou seja, olha que estranho. A escala da questão é 1 para 5. 1 para 5. Mas se eu pegar uma área sobre a outra, deu 1 para 25. Observe que 1 para 25 tem o que a ver com 1 para 5? 25 é o que do 5? É o 5 ao quadrado. Então, galera, ó, como a área é o produto de duas dimensões, se o lado multiplicar por 5, a área não vai multiplicar por 5, vai multiplicar por 5 ao quadrado. Ficou claro? Se o lado multiplicar por 5, a área vai multiplicar por 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Então, sempre a razão entre as áreas, galera, é o quadrado da razão é o quadrado da escala. Olha só essa regrinha aí, ó. A razão entre as áreas é a escala ao quadrado. Cuidado com isso. Sendo assim, olha essa próxima questão. Não está na apostila essa questão, tá? Se a área de um desenho é 4% da área que ele representa, qual é a escala usada? Se a área do desenho é 4% da área que ele representa, qual é a escala utilizada nessa questão? Vamos lá. Primeiro, ele não disse que a área do desenho era 4% da área real? O que é que significa 4%? 4 dividido por 100. Então eu posso escrever assim, ó. Área do desenho sobre a área. Ó, a área do desenho sobre a área real é 4 sobre 100, que é 1 sobre 25. Está digitando aí? Então, olha lá, ó, galera. Nessa questão, ele disse que era 4%. Então, a área do menor sobre a área do maior é 4 para 100, 4%. Mas, cuidado, 4% é a escala? Não, porque escala não é a razão entre as áreas. Escala é a razão entre as arestas, entre os lados. Então, olha aqui uma coisa, ó. Eu disse, olha a fórmulazinha aí em cima. A área de um sobre a área do outro é a escala ao quadrado. Então, veja bem, se a área de um sobre a área do outro é 4%,
4% é 1 sobre 25. Significa dizer, galera, que a escala ao quadrado é que é 1 sobre 25. Na sua cabeça, qual é o número que ao quadrado dá 25? 5. Então a escala, na verdade, é 1 para 5. Compreenderam? Vamos de novo? Ele disse que a razão entre as áreas era 4%. Então, a área de um sobre a área do outro é 4 para 100. 4 para 100 é 1 sobre 25. 1 sobre 25 não é a escala ainda. 1 sobre 25 é a razão entre as áreas. Mas escala não é a razão entre as áreas. É a razão entre os lados. E guarde essa informação. Razão entre áreas é o quadrado da escala. Então, se a razão entre as áreas foi 1 sobre 25, a escala ao quadrado é que é 1 sobre 25. Qual é o número que ao quadrado dá 25? 5. Então, a escala verdadeira é 1 para 5. Tá legal? Assim, ó, eu coloquei aí a opção. Isso aqui é a... foi mal, não tem opção não. Não é questão da apostila não. Ó, a nona questão da apostila é que a gente vai fazer assim, ó. A região onde encontra-se uma fazenda com 60 quilômetros quadrados de área foi representada em um mapa por 15 centímetros quadrados. Presta atenção. Cuidado, ele falou foi da área. Cuidado, quando é área, a área não é a escala. A área é a escala ao quadrado. Então, 15 centímetros é o desenho. 15 centímetros quadrados é a área do desenho. E 60 quilômetros quadrados é a área real. 15 sobre 60 não é a escala, é a escala ao quadrado, porque isso aí são as áreas, beleza? Vamos transformar agora. Professor, essa transformação agora é de quilômetro quadrado para centímetro quadrado. Então vamos lá. De quilômetro para centímetro são quantas casas? 5 casas. Mas não é quadrado, né? Então cada casa é dobrada. O dobro de 5 casas? 10 casas. Então você vai pegar os 60 e vai completar com 10 zeros. Vixe, professor, vai ficar um número muito grande. Então vamos fazer assim, para não ter que escrever 10 zeros, bote assim, vezes de 10 elevado a 10. São 10 zeros que você vai colocar. Aí você já transformou. Simplificando agora, 15 por 60. Vamos dividir todo mundo por 15. Fica 1 sobre 4. Então ficou 1 sobre 4 vezes 10 elevado a 10. Isso já é a resposta? Isso já é a escala? Não, isso é a escala ao quadrado. Tenho que fazer o que então? Tirar a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E qual é a raiz quadrada de 10 elevado a 10? 10 elevado a 5. É só dividir por 2 o expoente. Então, na verdade, ficou assim, ó, 1 sobre 2 vezes 10 à quinta, que dá 1 sobre 200 mil. 1 sobre 200 mil, qual é a letra, galera? Item C. Item C de casa. Tranquilo? Então, essa razão 15 sobre 60, cuidado, não é a escala. É a escala ao quadrado, porque isso aí são as áreas. Diga, minha querida. Desculpa, essa nona questão para eu ter avisado para vocês, ela está com defeito, tá? O item C, você vai colocar mais um zerinho aí, tá bom? Eu te esqueci de falar no início da aula. A nona questão, o item C está falho, ele tem que ter mais um zero. Não é 20 mil no item C, é 200 mil. E na primeira questão das de casa, o gabarito está errado. Está marcando letra A, mas é letra E, de elefante. A primeira questão das de casa é letra E de elefante. Vocês vão fazer em casa depois. E para a gente finalizar, eu queria só falar essa última coisa. Ó. Mais um cuidado. Quando eu estou me referindo a volume, o que é volume? Vocês sabem o que é volume? Volume é a capacidade, né? Então, se você tem, por exemplo, uma caixinha de um cubo de 1 metro, 1 centímetro, por 1 centímetro, por 1 centímetro, o volume dele é 1 centímetro cúbico. A escala desse desenho aí, ó, 1 do pequeno está para 2 do grande. 1 para 2 é a escala. Sempre, galera, escala é lado por lado. Não é área por área, é lado por lado. Beleza? Se eu perguntasse para vocês qual é o volume da primeira caixinha, o volume calcula como? Ó? Lado vezes lado vezes lado. Então a primeira caixinha seria 1 vezes 1 vezes 1.
Na segunda caixinha, que o lado é 2, qual seria o volume? 2 vezes 2 vezes 2. Qual é o volume da primeira caixa? 1 centímetro cúbico. E da segunda caixa? 8 centímetros cúbicos. Se eu pegasse o volume de uma e dividisse pelo volume da outra, ia dar 1/8, não era, pessoal? Mas quanto é a escala aí? 1/2. Então, cuidado. Se eu divido volume por volume, ele não dá a escala. Ele dá o cubo da escala. 1/8, na verdade, é a escala ao cubo. Se na questão anterior eu falei que quando eu dividia uma área pela outra área, ficava o quadrado da escala, agora eu estou dizendo o seguinte, que se eu dividir um volume pelo outro volume, vai dar o quê? O cubo da escala. Tranquilo? Então olha aqui uma coisa. Já ouviram falar dessa regrinha aí, ó? Densidade é igual a massa sobre volume. Todo corpo, todo objeto, ele tem uma densidade. O que é a densidade? A massa dele em quilogramas sobre o volume que ele ocupa. Então, em todo corpo, massa e volume são coisas proporcionais. Se eu pegar um objeto e dobrar o volume dele, dobra a massa dele. Se eu triplicar o volume dele, triplica a massa dele. São grandezas diretamente proporcionais. Então, cuidado, massa tem a ver com volume. Se a questão falar em massa, em quilos, tem a ver com volume. Então, olha para a próxima questão para a gente terminar aí, ó. Ele diz na próxima questão que uma empresa especialista em fazer bolos gigantes apresenta uma miniatura na escala 1/10 e o peso é 750 gramas. Se liga, o bolo em miniatura, que não é tão miniatura assim, ele tem 750 gramas. Isso é massa, né, pessoal? Isso é massa. A gente fala peso, né, mas é a massa. 750 gramas. Bem, a escala é qual aí? 1/10. Isso quer dizer o quê? Que uma unidade da miniatura, de verdade, vale 10. Pessoal, se é 1/10, já vem na nossa cabeça que se eu quiser passar do desenho para o real, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 10. Mas cuidado, no desenho, na miniatura, quanto é a massa dela? 750. Dá uma vontade lascada do cara dizer assim, se é 750 e é 1/10, é só pegar 750 vezes 10. Mas aí é onde está o erro. Nesse caso, 750 não é massa, né? E massa não tem a ver, né, com volume, né? Vamos voltar ali, ó. Massa tem a ver com volume, ó. E nós vimos o seguinte, ó. O volume de uma sobre o volume da outra não é a escala. É a escala ao cubo. Tranquilo isso? Cuidado. Se você dividir um volume por outro, não vai dar a escala, vai dar a escala ao cubo. Então, significa dizer o seguinte, ó. Quando eu pegar a minha regrinha de 3, ó, 750 gramas da miniatura está para X do real, assim como 1 está para 10. Só que você vai botar o parêntese, ó, e vai botar elevado a 3. Por quê? Porque volume, pessoal, mas não é volume não, é massa. Mas massa é volume. Então, massa 750 sobre a massa que eu não sei, X, igual a 1 sobre 10. Só que 1 sobre 10 elevado a 3. Aí está o detalhe da questão. Como massa é volume, então eu vou pegar a escala e vou elevar a 3. Quanto é 1/10 elevado a 3? 1/1000. Então vai ficar 750 sobre X igual a 1 sobre 1000. Cruzando aí, quanto é que vai dar? 750 mil gramas. Mas para passar para quilograma, grama para quilograma, ó, grama, vamos lá, grama, hectograma, decagrama, hectograma, quilograma. É como se fosse passar de metro para quilômetro, de grama para quilograma. 3 casas, então vai ficar quanto? 750. Pense num bolo pesado. Vai ser o bolo que a prefeitura vai mandar para cá, quando todo mundo se aprovado no Enem. Tá certo? Ok, galerinha? Copiaram isso? Pessoal, já estamos aqui, né? Eu botei mais 2 questõezinhas, mas vou colocar no site de vocês. Quero encerrar a nossa participação, deixando uma mensagenzinha para vocês. O homem, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Se você achar que é impossível, você não faz. Mas se você não souber que é impossível, e você tiver um estímulo, que é o que nós vamos dar para vocês, vocês vão conseguir.
Eu queria desejar para vocês uma boa semana, um beijão e até a próxima, tá, pessoal? Um bom domingo, bom restinho de domingo para vocês. Beijão, Deus abençoe a todos.